Boa tarde, hoje dia 4 de março de 2016, essa sexta-feira ensolarada aqui na Baixada Santista. E hoje mais uma ação em reação. O Augusto, tive que substituir o Augusto aqui, que o Augusto teve um compromisso. Mas para me ajudar a fazer o programa aqui, dois amigos meus, o advogado e empresário Rogério Conte. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no programa de novo. E também agora diretor jurídico da nossa Briosa, né, portuguesinha. Isso, vamos tentar levar a Briosa para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. E aí, agora aqui à minha esquerda, direita de você na tela, o mais famoso vicentino, Cirino, famoso, anda na praia lá de São Vicente, é famoso lá com o pessoal de São Vicente. É candidato a vereador lá, ô Cirino? Boa tarde, filé. Nós hoje o programa é de rei, tem conde na mesa. Então não sou candidato, nunca fui candidato e além do mais eu... Fala que você é secretário prefeito de São Vicente, é candidato não? Meu título eleitoral é Santos, né, porque minha atividade principal é Santos, eu já morei muito tempo na Zona Noroeste, inclusive tem um casa lá. Em São Vicente eu só vou lá para dormir e passear na praia, que nem você diz aí. Passear com o Cláudio Estivador, né, o Claudião, teu amigo. Olha como eu sei. Tu fica ali conversando com o Mimi na imobiliária. Como é que eu sei, Cirino? Estou informado aqui. Sei que você tem bom relacionamento na cidade de São Vicente, assim como em Santos, né? Mas estamos agora aí com saudade do Augusto, mas ele vai ser bem substituído pelo Filé. A Justiça autoriza hoje a condução coercitiva do presidente Lula, né? Para depoimento. Qual a sua opinião, Rogério, dessa questão aí do Delcídio revelando que o Lula foi o motor da conversa que levou ele à prisão? O Delcídio revelando que em 60 dias não foi ninguém do PT lá consolá-lo, que ele ficou 60 dias lá e fez muitas reflexões, né? Talvez ele tenha feito até reflexões do que ele vai fazer com o dinheiro dele, algumas coisas assim, né? Mas enfim, e o Delcídio revelando que o Lula foi o mentor da conversa, olha o Delcídio e o Lula. E o Lula hoje, que não foi preso, né? Mas teve foi obrigado, né, a prestar depoimento na Polícia Federal. Você acha que é o começo do embaranhado do Lula aí? Bom, Filete, Cirino, nossos telespectadores, eu acho que é um momento importante para o país. Eu acho que não é um momento de guerras, nem de prós e contras. Eu acho que é o momento da gente entender a situação. Eu acho que esse movimento que foi feito hoje pela Operação Lava Jato, essa nova fase da Polícia Federal, eu acho importante porque coloca o país nos trilhos. O que nós não podemos mais, e a população não pode mais, é ficar esperando o que vai acontecer. Porque, dessa forma, a economia continua estagnada, os empregos não aparecem, os empresários não investem, enfim, fica todo mundo esperando para saber o que vai acontecer lá na frente. Eu não vou entrar no mérito, até porque eu acho que a maioria das pessoas que me conhecem sabe do que eu penso com relação ao PT e essa corrupção toda que está sendo, agora de uma forma ou de outra, colocada aí para todos entenderem. Agora, os indícios são tão fortes, né? As ligações escusas com as empreiteiras, essa história do Instituto Lula receber milhões, o próprio ex-presidente receber outros tantos milhões para fazer palestras que, na verdade, nunca ocorreram, a reforma do apartamento no Guarujá, feito pela OAS... enfim, tudo isso, os indícios são tão fortes que não cabe a mim julgar, mas eu acho que cada um faz a sua reflexão. O que eu fico feliz é porque eu acho que finalmente nós vamos voltar a fazer com que o país ande para frente, que as decisões sejam tomadas, se com impeachment da presidente, sem impeachment, mas enfim, que os brasileiros sintam que existe esperança no fim do túnel, que as pessoas não estão acima da lei, que nós vivemos numa república democrática, que todos têm direitos iguais. Eu sou a favor da ampla defesa daqueles que são acusados, mas enfim, que a gente passe o país a limpo para que a gente possa voltar a crescer. O que não dá, eu como profissional liberal, como empresário da construção civil, como pai de família,
como um cara que tem grandes amigos em todas as esferas dos segmentos da sociedade. O que a gente não pode é esperar, ficar sentado esperando, olha, eu não vou investir nisso porque a economia do jeito que está, eu não sei se lá na frente essa equipe econômica vai conseguir alguma coisa, eu não sei quem mais vai ser preso, eu não sei quem vai poder... Enfim, a gente precisa andar para frente, a roda dentada do país precisa continuar girando. Então eu estou muito feliz que isso tenha acontecido, porque finalmente agora essa operação que já passou por várias etapas, está chegando à cúpula do país e dessa cúpula não passa mais. Então eu acho que agora de cima para baixo tudo vai ser esclarecido e a gente vai poder voltar a projetar, a planejar um país que a gente quer daqui para frente. Cirino, o Rogério está otimista aí, eu acho que ainda leva um tempinho, né? Mas com certeza ele tem toda a razão, porque o país tem que ser passado a limpo, que o jeito olha, que tá, desculpa, não dá, né? Eu vou te interromper, não é que eu estou sendo otimista, não. É que eu não quero entrar muito no mérito dos fatos e tudo, mas com a prisão desse marqueteiro, eu acho que agora acaba tudo. E agora o Delcídio, eu acredito... O Delcídio, né? O perfil do Delcídio não era um perfil de quem iria, em poucos dias, ou um mês, quase, nem isso, fazer uma delação premiada. Mas eu acho que ele foi tão pressionado quando ele soube da prisão que internamente falaram para ele, contaram da prisão dos marqueteiros, que agora não tem muito da onde escapar. Eu acho que, até porque a gente percebe, né, todo mundo deve estar percebendo, que o juiz Sérgio Moro, ele não faz as coisas de gatilho. É tudo muito respaldado, até porque para você pedir uma oitiva coercitiva de um ex-presidente da República, você pode ter certeza que ele tem os elementos, para isso ter sido aprovado, é porque ele tem os elementos muito robustos na mão. Então eu acho que agora é uma questão, eu só não sei se vai chegar exatamente num impeachment da presidente Dilma ou se vão dar um jeito dela sair antes, mas que realmente agora está chegando ao final, eu não tenho dúvida disso. Com certeza está muito bem embasado, como o Rogério falou, porque também o Lula tem excelentes advogados e com certeza se não tivesse embasado ele não iria, né, Rogério? E a coisa vem chegando, não foi de um dia para outro. Não, isso tudo, né? Todos os envolvidos estão também, cada um dentro cuidando do seu umbigo agora, estão todos se fazendo, juntando seus documentos, já aqueles que eventualmente poderiam vir a ser envolvidos já estão fazendo o seu conjunto comprobatório do que, olha, isso eu estava, aqui eu não participei, enfim, está todo mundo já. Isso não é de um dia para o outro. Com certeza, né? Os caras já estão procurando advogado, claro. Já estão fazendo. Cirino, essa tua opinião aí sobre a questão do Lula? Não, eu vou começar pelo final da fala do Conde, que primeiro todo mundo sabe que eu sou simpatizante da democracia, sou participante, eu acho que não deve mudar os dirigentes à força, mas eu também não posso deixar de reconhecer que o juiz, aí vou pelo final da fala do Sérgio Moro, pela fala do Conde, ele para autorizar, fazer o que a polícia fez, fazer invasão no Instituto Lula, fazer apreensão de documentos, eles devem possuir documentos, prova, que não veio à tona ainda. Então, nós vamos passar por um momento difícil, nós vamos ter, a sociedade vai ser surpreendida e com dois movimentos pró-Lula e contra o Lula, né, já existe uma mobilização nacional dos militantes, dos simpatizantes, os filiados no Partido dos Trabalhadores, assim como já existe uma mobilização em cima das entidades sindicais, associações das moradores, MST, ou seja, existe já a sociedade organizada pró-Lula, já existe uma convocação para discutir nas suas bases essa questão que nós entendemos que também não precisava fazer esse carnaval todo que foi feito. Mas fechar a rua. Não é um regime democrático aqui? Mas eu acho que é presidente e não acontece nada, então fica não é porque ele foi né? presidente. Você pode acompanhar a imprensa hoje, das 5 horas da manhã, já sabia o que ia acontecer, elas foram notificadas antes, porque já se postaram em frente
os locais que iam fazer... Instituto Lula e na já se postaram, já todo mundo sabia. Então, o que eu assim, já tinha tudo sido mas montado. sempre tem alguém que passa, isso é no mundo inteiro. Agora, eu penso de forma como diferente. É que o jornalista político ele vive? O jornalista político ele está anunciando hoje uma coisa que vai acontecer, é normal. Alguém passa a fonte, mas Por não exemplo, eu não tenho... Está embasado, não está embasado? eu o que adianta o mesmo Central reclamar se está embasado? Aqui nós temos nós temos dois polos. Tem o Rogério, que é empresário, que é uma pessoa formada em direito, é uma pessoa que investe, e ele tem o pensamento do investidor, do empresário. E eu sou ligado ao movimento sindical, ao movimento social, tenho outra visão. Hoje eu e meu amigo João de Andrade, que está aqui no programa, assistindo o programa, vice-presidente do sindicato, nós tivemos hoje uma negociação com uma empresa, com um empresário que é o dono da empresa, poucos empresários de Santos que é o dono da empresa, e ele estava confiante, na mesma linha que o Rogério está tendo, ele tinha que agora o Brasil vai dar um salto, vai sair desse momento que está parado com o fato acontecido. Ele defendeu isso. Eu olhava para ele, falei, mas o senhor está feliz com o que aconteceu? Ele falou assim, não, do jeito que está, o Brasil não dá para continuar, ver o dólar caiu, a bolsa aumentou. Ele começou a fazer uma exposição de motivo de que o fato de hoje já está criando uma expectativa positiva para o segmento que ele representa. Eu não tenho o mesmo sentimento, eu falei para ele, eu não tenho esse mesmo sentimento. Eu faço parte, por exemplo, o sindicato tem um número de associados, um grande, nós dependemos do momento, a economia está ruim, o desemprego no Porto muito grande, mas nós não temos essa visão que o Rogério colocou, que o Brasil vai crescer. O que eu tenho a visão é o seguinte, existe um trabalho muito bem orquestrado, e aí eu não vou entrar no mérito porque eu não conheço os processos, e eu acho que a Polícia Federal não ia fazer o que está fazendo sem ter dados concretos, eu acho que não ia fazer isso, mas que existe uma campanha direcionada para prender o Lula. É o que eu tenho, claro, isso aí. E também acho, e aí eu participo, nós somos convidados, de existir um movimento para fazer resistência. Hoje à noite tem um movimento aí através da internet, que aplauso, no vez de panelaço, é aplauso no horário que fizer a matéria. 8h30 da noite. 8h30 da noite. Bom, então pode ver que aí ficou um final de campeonato com Santos e Corinthians no Morumbi. No Morumbi, não na Vila, porque a Vila é pequena. Quem está decidindo essas questões é o Sérgio Moro, a Polícia Federal. Você pode bater panela aqui agora, pode não bater, mas a decisão, como o Rogério falou, está bem embasada. A 24ª operação está bem embasada. O Delcídio é um senador que é um homem de confiança, é a liderança do PT. Então ele tinha um contato direto com a Dilma, né? Ele não é por exemplo, um deputado que entrou pelo PT, com todo o respeito, que não tinha um deputado do baixo clero. Ele era o líder do governo. Ele não é um deputado do baixo clero. Assim como ele foi líder do governo anterior. Não chegou a ser líder. Ele não chegou a líder, mas ele era militante. Participou do governo. Ele era o seguinte, o vento batia para um lado e ele estava para aquele lado. Não vamos também transformar um denunciante em herói. Mas muitos são assim lá. Mas veja bem, neste governo, ele era ela de ligação do Senado com a Dilma. Ele teve várias reuniões com a Dilma e tal. Quer dizer, ele falou algumas coisas que batem com o que o Marqueteiro falou. Então é como o Rogério falou, é tudo muito bem embasado, né? Ninguém está inventando coisa. Por exemplo, palestras que muitas vezes não existiram, são apartamentos que não têm comprovação, né? Lógico, o presidente não pode ter um apartamento daquele? Eu acredito que pode, mas é a via que é como ocorreram os fatos, né, Rogério? Assim, eu entendo a posição do Cirino e respeito muito. Eu vou falar uma coisa para você, Cirino. Eu sempre defendi, assim, todo mundo que tem, e meu caso não foi diferente, eu fiquei 6 anos no PSB, eu entrei para a política com uma cabeça, você vai amadurecendo, os anos vão passando, hoje eu já estou com 46 anos, comecei na época de faculdade, você vai amadurecendo, as suas ideias também vão amadurecendo, a vida vai mostrando outras coisas. Todo mundo que tem uma sensibilidade um pouco mais aguçada, uma sensibilidade social, entende que realmente algumas ações deveriam ser feitas no Brasil e elas de alguma forma foram feitas. Tiveram avanço, por iniciativa do presidente Lula e da sua equipe. Então, por exemplo, que eu acho foi fantástico a oportunidade que deu a milhares de jovens brasileiros, através do ProUni, por exemplo, a ingressar na faculdade e tudo. Então, essas ações, muitas delas, eu acho que precisam ser reconhecidas. O que eu entendo agora, que eu acho que as pessoas, mesmo pró-Lula e contra Lula, a gente nunca pode ficar cego.
Aliás, ninguém eu acho que é 100% ruim ou 100% bom. Agora, a gente não pode ficar cego. Esses avanços foram feitos, só que do mesmo jeito que eles foram feitos, por essa sensibilidade social. Por outro lado, outras atitudes foram tomadas e outras coisas aconteceram que, de uma forma ou de outra, comprometeram essas ações. Então, por exemplo, a gente percebe, o ProUni, por exemplo, agora já quase que terminou, mas não terminou, mas diminuiu bastante por falta de recursos. Recursos esses, por exemplo, que esse dinheiro todo que foi desviado da Petrobras e outros, poderiam manter esse e outros programas de incentivo à sociedade, incentivo a que a gente tirasse realmente uma parcela significativa da sociedade da linha de pobreza, dando mais oportunidade para os jovens, tudo isso. Então, o que a gente tem que pensar? Foi feito, foi feito. Só que no final foi comprometido. Então, quando eu falo em pensar num Brasil daqui para frente, não é se ligar na pessoa desse ou daquele, olha, vamos linchar em público, vamos fazer uma guerra social. Não é isso. É não ser cego, reconhecer o que foi feito de bom e agora daqui para frente aprimorar, né? Vamos aperfeiçoar tudo que foi feito para que a gente não incorra nos mesmos erros de novo. Então, vamos reconhecer o que foi feito, agora vamos limpar a sujeira que foi feita depois. Porque as pessoas, nós estamos falando aqui de seres humanos, e os seres humanos, eles mudam, e tomam decisões equivocadas, outras vezes acertadas. E o que eu acho que aconteceu foi isso, acho que se iniciou um trabalho quando a equipe do governo Lula, o próprio Lula, assumiram o governo, começaram tudo, só que aquela coisa de acabar se lambuzando depois. Então, eu acho que foi feito isso. Por isso, eu acho que a pior coisa vou fazer aqui da minha posição pessoal, Rogério, acho que a pior coisa que aconteceu para o Brasil foi a sucessão da Dilma. O que o governo Lula fez deveria ter sido depois sucedido por um outro pensamento, em que a gente pudesse aperfeiçoar as conquistas e mudar um pouco de rumo. Eu acho que tudo que você tudo em excesso faz mal. E eu acho que eu acho que a presidente Dilma não era, naquele momento, a pessoa ideal para assumir o controle do país. Eu acho que ela não estava preparada, eu acho que alguns vícios foram criados no governo e a gente precisaria ter tido uma condução diferente da que ocorreu. Então, eu acho, por isso que eu falo, eu respeito sua posição, avanço do governo Lula, porque eu acho que realmente aquelas pessoas que são sempre ligadas a sindicatos, a movimentos sociais e tudo, reconhecem na figura do ex-presidente Lula uma pessoa que teve peito e teve iniciativa de botar o dedo na ferida de muitas coisas que o Brasil acabou passando por cima ao longo dos anos e que deveria ter acontecido. Só que o que a gente precisa reconhecer é o que foi feito posteriormente a isso, não que tenha sujado tudo que foi feito, mas de alguma forma comprometeu. Então, eu acho, por isso que eu estou feliz agora, porque é uma forma da gente realmente separar o que foi bom do que foi ruim. Olha, aqui foi bom, mas aqui errou demais e cada um precisa pagar pelos seus erros. Sim, o Rogério, como a maioria dos brasileiros, reconhece os avanços do PT também e reconhece os seus erros também. O Porto de Santos ampliou suas participações na balança comercial brasileira, mas existe o desemprego ainda muito grande na área portuária e tal. Uma polêmica na semana que o Grupo Libra, né, tem doado 15 milhões para o Carnaval Carioca. É lógico que ele doou porque teve abatimentos através da Lei Rouanet, enfim, o empresário não doa nada, ele está, de uma certa maneira, abatendo, e nessa semana na semana passada, mandou 100 funcionários embora. Ia mandar, né, parece que a Justiça intermediou e conseguiu segurar os empregados lá. Chega a ser uma certa dicotomia, né? Você dá 15 milhões para uma escola de samba, embora você desconte na parte fiscal, mas na outra semana, você manda 100 funcionários embora. Para aquela pessoa mais simples, para aquela pessoa que não entende muito, fala, poxa, deu 15 milhões aqui, está mandando o empregado embora. Aí você põe o número de empregados a 5 mil por mês de salário, dá para os caras ficarem um tempão na companhia. Então parece uma coisa meio esquisita, né? Mas se você pegar uma pessoa, talvez o Rogério ou o empresário, qualquer empresário, fala, não tem nada a ver, ele deu 15 milhões porque ele descontou aqui. Os empresários é porque a empresa não está dando lucro. Mas a gente que é de fora fica assim, Porto de Santos amplia a sua participação na balança comercial brasileira. Então, para que o desemprego?
E de repente uma empresa que tem 15 milhões não pode segurar 100 funcionários? É meio esquisito de explicar isso, né? Não, nós inclusive já participamos de vários programas aqui da Ação e Reação e discutimos aí, e a sociedade, principalmente o pessoal da Baixada Santista, não consegue entender. Aumenta todo mês a movimentação no Porto de Santos. E recentemente, de 2014 para cá, houveram quase 3 mil demissões no Porto de Santos. Como é que pode aumentar a movimentação e ter demissão? Uma coisa é movimentar grãos, derivados, agregados, né? E outra coisa é gerar posto de trabalho, é gerar a requisição de mão de obra, tanto do trabalhador avulso como vinculado. No caso específico da Libra, você foi perfeito, você deu a explicação técnica. Ele não doou, ele transferiu um dinheiro que ele ia passar para o governo através de imposto de renda e, pela legislação... Fez uma jogada fiscal permitida. Jogada fiscal. Mas a Libra, ela vem fazendo isso há muito tempo, não mandou embora só 100. A Libra mandou, nesse último ano, mais de... Foi no mês, né? Mas no último ano mandou mais de 350 trabalhadores embora. Fora o corte dos trabalhadores que era vinculado e tinha registro no órgão, que não foi mandado embora. Ele transferiu para o trabalhador avulso. Ele foi exonerado de vínculo, mas voltou para a parede, como nós falamos. E a Libra, ela cresceu demais, tinha uma expectativa de ganhar concorrência nas cargas e ela está perdendo algumas concorrência, algumas linhas de movimentação de navio. E aí perdeu, a Libra perdeu. Entrou a Brasil Terminais. Perdeu por quê? Por outros terminais. Existe uma concorrência. Preço, concorrência. Caiu o preço deles, eles ofereciam o trabalho deles com valor, agora entrou os outros concorrentes, diminuíram o custo, né, para eles, e eles agora estão passando o que os trabalhadores sempre enfrentaram, a concorrência desigual. Então, a Libra, não só a Libra, outros terminais. Esse é um assunto. E um outro dado que a imprensa não está se focando muito... Só para te interromper um pouquinho. O trabalhador, por exemplo, você é um sindicalista, né? O Rogério é empresário, telespectador que está deixando de ver um programa aí de desenho, para ver um programa de debate, né? Geralmente é uma pessoa que é intelectualizada, é politizada, lê jornal e tal. Então eu entendo que as pessoas estão entendendo bem o debate. Mas o trabalhador, aquele trabalhador mais simples, que é um associado do seu sindicato, de outros sindicatos, ele entende essa questão? Por exemplo, aqui o Rogério com certeza entendeu. 15 milhões abateu, tinha que dar o dinheiro para o governo, deu dinheiro para o carnaval, beleza, divulgou a empresa e tal. Mas o trabalhador mais humilde, ele entende essa questão dele ler no jornal que doou 15 milhões e de uma certa maneira está querendo mandar 100 embora, mandou 350, ou é difícil explicar isso para o trabalhador? O trabalhador não entende, não. O trabalhador fala assim, ele está dando para a escola de samba, está dando para a prefeitura, está conseguindo uma obra lá, que é fazer um elevado da avenida portuária lá para dentro do terminal dele, está com 4, 5 armazéns, não entende. O trabalhador não entende. O trabalhador entende o seguinte, está sendo demitido, está diminuindo o ganho, e a responsabilidade é a Dilma e os políticos da região, que não estão falando nada, que a Libra, coitada da Dilma, a Libra está mandando 350, 450 empregados e continua fazendo doação de dinheiro. Trabalhador reclama dos deputados ou dos vereadores, ou vai todo mundo no mesmo saco? Não, os trabalhadores no Porto, eles têm uma consciência que a questão do Porto é uma questão federal, a legislação transfere algumas decisões para Brasília, que nós somos contra, deveria ser... Ou seja, eles não entendem os 15 milhões, mas eles entendem que o vereador não tem culpa nisso, que isso é culpa de deputado entende, só que os vereadores não deviam pegar o navio e passar o carnaval lá, devia ficar à margem da Libra, não ficava toda hora indo lá pedir doação para essa aí. Mas tem vereador que vai na Libra lá para tomar café? Uma coisa que o Rogério está correto... Não, quero saber. Tem vereador que vai tomar café lá? Depois aí no programa o cara quer... Não falei que é o vereador, tem 21, não são todos. Com certeza, mas tem cafezinho lá na Libra? Se vocês perceberem, os deputados estaduais, os vereadores, deputados federais, quando faz a prestação de conta, vários empresários portuários estão como doador, oficial e extraoficial. Isso aí, o que vai ficar bom para o Brasil é que o que está acontecendo na política nacional vai tirar um pouco essa facilidade que alguns têm com alguns políticos para
para ter retorno, porque ninguém vai dar dinheiro para o político de graça. Ele dá acima de uma Eu coisa. conversei com o ex-vereador, Ciro, vou até falar o nome dele aqui, o Adelino Rodrigues, eu conversei com ele, e ele falou assim, eu não sei se essa lei vai funcionar, porque agora vai chegar vamos supor, vai chegar o Rogério lá, candidato, olha, Rogério, não tenho para você. Vai chegar o outro lá, não tenho, tal. E vai continuar com o Caixa 2 do mesmo jeito. Então, ele vai ser uma maneira, vai 10 vereadores pedir, candidato a vereador pedir dinheiro para o empresário. Falar, agora eu não posso, porque está tudo registrado, tal, aqui. E ele vai dar pelo Caixa 2 para quem ele quiser. Então, segundo alguns políticos que eu converso, outros não, outros pensam igual você aqui, mas outros acham que, por exemplo, vai ser uma maneira do empresário falar, olha, eu não posso ajudar porque eu já dei minha cota aqui e tal, eu não posso dar mais uma cota maior que eu já dei no ano passado, então ele vai ser mais fácil para ele despachar quem ele não quiser e vai continuar com o Caixa 2 do mesmo jeito. Mas hoje acontece isso aí, Não, acontece, mas Hoje, filha, não, acontece, nós estamos nesse mundo aí, lógico, o Rogério pode falar com mais propriedade, porque ele estava doutorado, filiado, PSB, empresário. Hoje, o empresário, e eu posso te afirmar isso aí, vários deles, que dá por fora. Ele olha assim e fala assim, aquele tem potencial de ganhar, eu vou dar X. Aquele eu vou só ajudar porque está pedindo, é meu amigo. Por exemplo, meu amigo Jorge Fernando. Vai lá e vai pegar 100 mangos. Aí um outro lá que já... Fala isso! Caiu a casa aqui. Jorge Fernando, que ele está vendo o programa. Aí vai um outro. Estou dando um exemplo. Figuraço, um exemplo figuraço. João, olha lá. Rogério, isso aqui você pode pôr no make-off das coisas faladas. Aí vai um outro lá que tem potencial, que vai dar um retorno, aí dá o dobro. Isso existe hoje, existia no passado. Quer saber? A maior contribuição para o Lula foi feita pela Dequimar, oficial no jornal. Oficial. Na primeira eleição do Lula, quem deu a maior contribuição do sistema portuário, na prestação de contas foi a Dequimar. Por que a Dequimar deu? Porque tinha um projeto que aquela área seria toda arrendada e não foi até hoje. Então não existe essa aqui, o empresário, com respeito ao nosso amigo, que é empresário, falou, ninguém é tão bom ninguém dá nada de graça. Por exemplo, desde que eu me conheço como gente, todas as licitações, e principalmente empresa pública, têm interesse extra. Por exemplo, ninguém vai chegar na Codesp, por exemplo, Codesp. Não é o presidente, não, é o sistema. Eu tenho uma empresa nova, não tenho bala na agulha para concorrer com uma outra empresa. Aquela outra empresa está há 20 anos ganhando toda a licitação na Codesp. Por que acontece isso aí? É porque ela oferece melhor serviço, melhor preço? É porque existe facilidade. Com certeza. Entendeu? Bom, não adianta nós ficar mentindo que o povo acompanha. Tem uma empresa lá que tem mais de 20 anos oferecendo carro, que o Augusto sempre fala. Muda o dono, muda a razão social, mas é mesmo grupo. Ganha um carrinho? Não sei por que ganha o carro. Mas o carro, inclusive, não fabrica mais. Não tem mais nem revendedor em Santos. É importado. Bom, eu entendo que foi brincadeira, que o Jorge Fernandes tem potencial, um cara que representa uma categoria, fala bem e tal. O Ciro fez uma brincadeira que são amigos, né? Só para deixar bem claro, o Jorge Fernandes é um jornalista, é um cara inteligente e tal. É uma brincadeira aqui do Cirino e com certeza é como o Augusto fala que eu vou morrer, que ele vai pegar na alça do meu caixão, uma brincadeira. O Jorge Fernandes sim está defendido aqui pela essa bancada. Eu acho que o Rogério tem a mesma opinião do Jorge Fernandes, né? E o Cirino também. Mas o Augusto já vinha um dinheiro bom, porque o Augusto tem a língua afiada. O Jorge é amigo de todo mundo. Não fala isso, não fala isso. O Augusto não é candidato. Mas nós vamos. Você faz parte do grupo que está investindo na candidatura dele. Não. Eu acho que a candidatura do Augusto era Fernanda Vanucci, né? Se por um acaso tiver algum desvio, aí não sei se o Augusto se viabiliza, mas o Augusto Tá com medo? Não. Tá com medo, rapaz? Não, mas medo de quê? Você está anunciando a candidatura do Augusto. O Cirino está engraçado. O Cirino hoje falou de Caixa 2, do Jorge Fernandes vai pegar troco e que o Augusto é candidato a vereadora. Ação e reação revelando coisas de Santos. Não, vamos falar sério, Deixa eu só pegar o gancho do que o Cirino estava falando, ser bem breve. Por exemplo, essas notícias de que o aumento da participação do resultado do Porto de Santos na balança comercial. O que a gente precisa entender, e nem todos entendem quando leem isso nas manchetes, é que isso não necessariamente significa mais recursos que originaram desse aumento. Porque, infelizmente, a gente vive o reflexo dessa economia equivocada que vem sendo tomada nos últimos anos. Por exemplo, aumenta a quantidade de movimentação de contêineres, mas isso não gera recurso financeiro. Por quê? Porque o Brasil hoje, por causa, mais uma vez, dessa política equivocada, sucateou a indústria. Hoje, nós nos limitamos a exportar commodities.
E mesmo assim são 4 tipos de commodity. Aço, açúcar, soja, não é, Cirino? Então, quer dizer, não adianta você vai aumentar, duplicar a quantidade de contêineres, mas isso não necessariamente diz que o porto está ganhando mais dinheiro, para colocar isso de forma mais clara. Então, por quê? Reflexo dessa economia. Reflexo de uma infraestrutura para o maior porto da América do Sul esquecida. Se você pegar pelo interior do estado de São Paulo, vamos dizer assim, já que a gente vive da exportação desses commodities, vamos falar soja, vamos falar açúcar. Se você vier do interior do estado de São Paulo, onde são produzidos, onde são cultivados essa soja, esse açúcar, vem até aqui, você vai recolhendo pela estrada a quantidade que cai dos caminhões, um desperdício danado. Por quê? Porque esse governo, aliás, não só esse, como outros, mas eu estou falando desses agora porque nas últimas 2 décadas não foi feito praticamente nada de obras estruturantes, de obras de infraestrutura. A gente continua batendo na tecla que o modal é o rodoviário, onde não seria no mundo inteiro os portos são atendidos pelo modal ferroviário, que agiliza, que faz. Eu tive no final do ano passado em Portugal, o Porto de Lisboa, que não é lá, o Porto de Lisboa hoje já tem um projeto daqui 4 anos, vai estar interligado com a malha ferroviária da Europa inteira. Você pega um contêiner no Porto de Lisboa, você pode levar ele para outra extremidade da Europa. Aqui a gente continua batendo na tecla no modal rodoviário. Você chega ao acesso ao porto completamente equivocado. A gente continua tendo esses engarrafamentos infernais. Isso porque nós estamos falando do maior porto da América, isso porque nós estamos falando que nós vivemos a exportação desses commodities. Quer dizer, a indústria... Então, tudo isso, eu estou falando tudo isso porque isso é um reflexo das decisões equivocadas que vão sendo tomadas. Então, não adianta a gente ler o jornal e falar assim, poxa, o Porto de Santos bateu o recorde de movimentação de contêineres de novo. Tudo bem, bateu o recorde, e aí? Isso está gerando recursos, está gerando dividendos, nós estamos enriquecendo, nós vamos ter mais dinheiro com isso? Não! Aí o que acontece? A gente vai perdendo os postos de trabalho, os empresários não vão investindo. O governo federal tinha que hoje estar já tinha que estar pronta a nova entrada da cidade, um acesso exclusivo para os caminhões para o porto. A gente tinha que modernizar ainda mais os equipamentos, dar condição para que isso acontecesse. Agora, nada, a gente não vê nada. Então, para mim, eu leio essas manchetes, fico, enfim, cada vez mais triste de saber que nós temos a faca e o queijo na mão e a gente não consegue fazer com que isso seja transformado em melhor qualidade de vida para os habitantes da cidade, da região e para os nossos trabalhadores. É isso aí, investir no modal rodoviário, não ferroviário em vez de rodoviário, né, Rogério? Aqui o Adnei está falando que o programa está muito bom, pessoas inteligentes, e para trazer mais o Cirino, o revelador de segredos. Fala aqui. E que vota no Augusto. Fala para ele que eu tenho que dar vota no Augusto. Se não... Vamos a um rápido intervalo. Nós não temos já dinheiro para voltamos. fazer o programa. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá.
além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao segundo bloco do Ação e Reação, nessa sexta-feira, dia 4 de março de 2016. Hoje com o advogado e empresário Rogério Conde e com o Cirino, nosso líder sindical aqui, né? Vamos voltar ao break, já colocar nossos apoiadores, né? Colocar o Ozan aí. Ozan, o melhor plano de assistência familiar, ligue para o 3228-8000. Ozan é aquele plano para a sua família, né? Ligue lá para o Fábio Garide. Você tem o Ozan? Tem o Fábio Garibe é São Paulino. É São Paulino? É São Paulino. É garoto bem educado. Aqui nós estamos com 3 santistas na mesa, né? Mandar um abraço para o nosso... 3 santistas não. Tu não é santista? 2 santistas e 1 corintiano. Pô, mas tu nasceu em Santos. Primeiro que eu não moro em Santos, mas eu não nasci em Santos. Se fosse isso, e meu nome é dos Santos, mas eu sou corintiano. Tá certo. Deixar bem claro isso aí, senão o pessoal vai dizer, pô... Já fez o plano da Ozan? Porque o Augusto achava que só ele que não ia morrer. Não. Mas é um simpatizante da Briosa também. Não, Português Santos, já fui ter sócio da Briosa. Já fui ter sócio da Briosa. Pode voltar a ser sócio agora para ajudar, E agora, né? aproveitar que nosso diretor jurídico da Briosa, vamos fazer uns convênios com os sindicatos, que eles estão fazendo um investimento na área boa. www.ozan.com.br. E nosso outro apoiador é o restaurante Boqueirão Express Grill, do famoso, do Paulo e do Nelson, né? Lá, quanta coisa boa. O Cirino vai sair daqui e vai comer lá, né? Vai encontrar com o Augusto lá, vai comer lá. Ariovaldo e Augusto e o Cirino vão comer lá no Boqueirão Express. Rua Lobo Viana, 89, perto ali do Santa Cecília, em frente ao Super Centro do Boqueirão. Olha, esse programa assim na hora do almoço dá vontade de comer, né, Rogério? Essas caminhas não. Bom, o VLT de Santos, Rogério, ficou parado aí uns dias, né? E o presidente do MTU, Joaquim, reclamou, né? Que as pessoas jogaram materiais lá, tudo. Essa questão do VLT está bem complicada aqui na região, né? Porque já tem os vagões aí, mas funciona no horário restrito. Outro dia um líder de estudantil reclamou que para às 19 horas e a faculdade acaba às 23, enfim. Até acertar isso vai demorar um pouquinho, mas já é um avanço o VLT para a cidade, né? Eu acredito que sim. Eu acho que o VLT é um modal interessante. Eu acho que é um transporte de massa, de qualidade. Só que é claro que vai precisar ser aperfeiçoado ainda. Todo o sistema ainda está em fase
inicial, embrionária, né? O traçado ainda não está todo concluído. Essas obras que são feitas para viabilizar a passagem da composição toda, precisa também de alguns acertos. Eu tenho certeza que, aliás, eu tenho acompanhado o que tem ocorrido em São Vicente, eu acho que as duas partes têm razão. Realmente deve ter influenciado em alguma coisa na macrodrenagem de toda a região ali, a obra que precisou ser feita para a passagem do equipamento. Mas também dizer que, não, vamos interromper o VLT, porque não, eu acho que isso tem que ser simultâneo. Uma coisa não é excludente da outra. Nós precisamos desse equipamento, poxa, o VLT é silencioso, não poluente, transporta com dignidade, eu acho que é super interessante. Eu espero até que a gente tenha condição de aumentar o traçado para a Baixada inteira, porque o VLT eu reporto como sendo excelente. Agora, poxa, precisa ter ao acompanhamento das administrações municipais também. Olha, as anilhas de repente não são suficientes, as bocas de lobo que foram projetadas talvez não deem conta. Nós temos a cidade de Santos, São Vicente praticamente ao nível do mar, em alguns trechos até abaixo. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Agora, pessoal, pelo amor de Deus, faço aqui um apelo até aos nossos gestores públicos. Poxa, nós estamos em 2016 e nós somos detentores de toda essa tecnologia de engenharia. Não é possível que não se consiga resolver um problema de drenagem no entorno dos trilhos do VLT, sabe? Aí já é demais. Então, realmente, a população fica louca da vida, pô. Começa a alagar tudo, já sofre o problema que já é natural, que existia já antes, que nunca foi resolvido. Aliás, São Vicente, vou falar um negócio, hein? Poxa vida, eu quero crer que a gente vai conseguir criar lideranças em São Vicente com vontade, com determinação, com capacidade para fazer as obras que são necessárias. Haja visto o canal do Catiapuã. Né? Vou usar, pelo amor de Deus, como é que esse canal está até hoje daquele jeito? Será que as pessoas, tudo bem que político, principalmente aquele eleito, não gosta de fazer obra enterrada, né? Porque ninguém vê. Então ninguém quer saber fazer a parte de esgoto, de drenagem, ninguém quer, porque todo mundo quer fazer obra que você edifica para ficar lá, botar a sua placa que você inaugurou. Obra que ninguém vê, ninguém quer fazer. Mas são essas as obras necessárias, principalmente em São Vicente. Então eu quero crer que a gente vai ainda ter um gestor em São Vicente comprometido de verdade com a cidade, com a população, e vai conseguir colocar para frente essas obras que a cidade tanto anseia, e principalmente as interferências no canal do Catiapuã. Cirino, quando o VLT foi implantado... Vamos transferir o meu amigo lá para São Vicente para ele ser candidato, porque os candidatos que aparecem lá... Olha, eu sei que você está brincando, senão eu vou te falar uma coisa. Um dia, se eu tiver a oportunidade de acontecer, eu vou botar muito dedo na ferida de muita gente, porque, eu não sei se é até por formação, a minha formação sempre foi muito independente, eu sempre fiz tudo muito independente, porque eu sou um privilegiado, eu tenho uma família que me apoia, a gente conseguiu uma situação mais confortável, então eu sempre fiz tudo muito sozinho, não fico dependendo de fulano se vai gostar ou se vai incomodar meu trânsito. O que acontece em São Vicente é que ninguém é independente. Todo mundo que chega lá, chega amarrado. E eu acho que a gente precisava criar uma liderança em São Vicente que realmente fosse a fundo nos problemas que são gritantes em São Vicente. E não são tão difíceis de resolver, né, Rogério? Porque já está há muito tempo. Precisa de planejamento, é o que o brasileiro não gosta de fazer. Você vê essa questão aí dos alagamentos, tudo bem, ninguém gosta de meter a mão em obra enterrada, mas numa enchente as pessoas vão notar a diferença, que um ano encheu, o outro não encheu. Mas, você pode fazer uma propaganda sobre isso também, né? A cabeça dos políticos, não quero generalizar nem ofender ninguém, mas a cabeça dos políticos que tem passado por São Vicente ultimamente tem sido bem pequena. Você também está bravo por São Vicente? Não, em São Vicente é um caso de polícia. E aí o Rogério foi feliz, ele deu uma cutucada que não apareceu. Então não é só o atual. No passado,
também não fizeram. Por exemplo, esse caso da Cachapoã, isso aí já vem desde que existe São Vicente. É verdade. E era uma rota alternativa para tirar o tráfego do centro da cidade. Essa rota do canal. Porque, né, Cirino, você ir lá e botar palmeira nova no Itararé, dar aquela maquiada, é bacana, precisa fazer, precisa, mas vai lá atrás, vai mexer no canal lá atrás, isso ninguém quer. Não, mas isso está abandonado mesmo. Tem a questão briga política de duas correntes políticas partidárias, né? Que é ruim para a cidade. Que é ruim para a cidade. Quanto pior, melhor. Não. O São Vicente a Baixada Santista é o modelo do Brasil. Por exemplo, distribuição de renda. Na Codesp, por exemplo. Eu faço esse exemplo. Na Codesp nós temos vários empregados. Um é do Sudeste e outro do Nordeste. A distribuição de renda é mais barato. Ele é empresário, por exemplo. Ele sabe empresário. O gestor, quando tem corte, paga o pato o menos favorecido, que ganha menos, que é os administrativos. Parece brincadeira. Então é a mesma coisa na política, na cidade, região, por exemplo, falou do VLT. Tem a galeria já histórica, que já existia, não foi o VLT. O VLT mudou o túnel lá, que mexeu lá no morro, naquela costa do morro lá, que pode ter afetado, mas o resto, sem ser essa parte aí, todinho usou as linhas, o traçado que tinha o trem. Então não fez muito investimento. Nessa parte aí, do morro, que eles estão alegando que a encosta, tirou a encosta, não fizeram a engenharia direito, e por isso que encheu. São Vicente enche na Frei Gaspar, enche na Avenida da Praia, Cândido Rodrigues, enche em todo lugar. Inclusive o esgoto, quando enche, fica aberto. Não na praia, no cartão de visita. Você vai em São Vicente, morador de rua, não é como morador de rua, é diferente do viciado, de pessoal que por algum momento da vida se deixou levar. Então precisa ter uma nova roupagem em São Vicente. Espero que agora, em outubro, não faça igual fizeram no Brasil, elegem de forma errada. Tem muito morador de rua na praia de São Vicente? São Vicente, parece que eles pegam o pessoal de rua, tudinho, vai tudo para São Vicente. Quer dizer que você admite cheirar um cheirinho de maconha, o cara fumando? Não, maconha na praia, isso aí tem em todo lugar. É o seguinte, eu tenho uma linha de raciocínio, eu acho que já devia liberar, porque assim já sabia quem fuma, quem não fuma, né? Agora na praia, só não tem fumar maconha na praia, que não é temporada, que fica andando muito polícia lá, mas o resto não tem nada. Ô, Rogério, mudando de aula, você é a favor da liberação da maconha, como num país como o Uruguai, que é um país pequeno? Você entende que o Uruguai ele comercializa a sua droga, ele vende, a droga é mais pura, o governo ganha dinheiro com isso? Você acha que no Brasil, com 204 milhões de habitantes, nós conseguiríamos fazer esse tipo de trabalho que faz um país pequeno como o do Uruguai? Eu acho que a sociedade precisava se apropriar dessa discussão. Eu acho que a gente precisa ouvir os técnicos, eu tenho lido muito as defesas que o Fernando Henrique Cardoso tem feito sobre a liberação. Eu acho que você encontrar um meio termo do que foi feito no Uruguai, de como funciona nos Estados Unidos, por exemplo, a gente encontrar um modelo semelhante no Brasil, eu acho que de alguma forma eu sou propenso a entender que acho que ajudaria. Porque você conseguiria separar os viciados químicos daqueles que não estão. A polícia teria bem menos uma situação de estratégia, né, seria mais fácil para a contenção da criminalidade. Eu acho que alguns avanços aconteceriam, mas eu acho que eu incentivo que a sociedade se aproprie dessa discussão. Eu acho que as pessoas, principalmente os especialistas, tanto na área médica como na área de segurança pública, os psicólogos, toda essa área, eu acho que esses técnicos todos a gente precisa dessa discussão para a sociedade encontrar o melhor modelo principalmente que tenha assim um respaldo nas peculiaridades da nossa população, né? Eu acho que cada nação tem as suas características e a gente precisa respeitar isso. Então, eu sou contra sempre pegar um modelo pronto de outros lugares. Acho que a gente pode pegar as ideias que dão resultado, trazer para a nossa sociedade e aperfeiçoar. Isso é legal, fazer um fórum de debate com eu acho que tem que começar, eu acho que tem que começar. Agora, porque, desculpa, só é mais simples fazer no Uruguai, tem muita bobagem do que se fala.
funciona, né? Se fala muita bobagem e realmente tem muita coisa que a gente que o leigo não conhece, né? Do que é benefício, do que é maléfico. Então a gente precisa realmente que a sociedade discuta embasado nas opiniões dos profissionais da área, né? Com certeza, e essa questão que você falou é importante, né? Nem do Uruguai, nem dos Estados Unidos, mas o modelo nosso, né? Porque tem muitas pessoas que eu converso na rua, que eu saio com meus cachorros à noite na praia, muitas pessoas falam assim, da terceira idade, principalmente da idade de ouro, que não vão mais andar na praia, porque tem muito grupinho. Então, eu particularmente acho que o cara está ali fumando maconha, namorando, para mim não está dizendo nada, né? Eu não fumo, mas tem muita gente da terceira idade que está deixando de dar aquela caminhada 9 horas, 10 horas, que a praia já ficou insegura, já não sei o quê, associa aquele tráficozinho de droga, eu nem só penso nisso, eu fico muito preocupado também com questão de saúde pública. Não, lógico. Então, tudo que é proibido, você acaba fazendo no mercado negro e a qualidade já não é a mesma coisa, você compromete a saúde pública. E o dinheiro não vai então, né? Exatamente. Então, isso já é um problema. Então, você não sabe exatamente da onde vem, que misturar. Então você já começa a entrar numa questão até de saúde pública. Então, e a gente não pode tapar o sol com a peneira. Existe uma parcela significativa da sociedade que se utiliza da maconha. Então, vamos trazer essa discussão para a realidade, para a sociedade, para a gente encontrar o melhor caminho. A Sandra do Macuco: gostei, estou me divertindo com o programa. Cirino, você está defendendo o PT. O que você acha do governo Dilma? A Sandra Macuco, um abraço para ela. Não, toda vez que eu vou em algum programa, meu amigo João ali está de testemunha. Deixa eu dizer assim, primeiro que eu não sou filiado no Partido dos Trabalhadores. Eu já fui filiado no PSB. Mas no PSB, como o Conde deve conhecer muito bem, o PSB tem hora que é oposição, tem hora que é citação. E eu sou um independente. Por exemplo, eu gosto do Paulo Barbosa, Paulinho. Gosto dele, prefeito. Fui o primeiro sindicato e único sindicato a apoiar, no primeiro turno da eleição, todos os sindicatos estavam com Aquino. Estava bravo o Cirino outro dia aqui no programa que não recebeu eu acho que eu já falei isso para o Paulo, que os amigos de hoje não é o mesmo de amanhã. E futuramente, também eles não vão ficar do lado deles, mesmo de ontem. Então, esse é um exemplo. Então, eu não sou filiado do PT. A única coisa é a seguinte, eu tenho uma origem, movimento sindical, movimento em defesa dos trabalhadores, isso é que é meu perfil. E aí, eu não posso deixar de reconhecer os avanços que nós tivemos na gestão do Lula. Nós acreditávamos que a Dilma ia fazer a continuidade daquele projeto, daquela atuação que o Lula tinha voltado nas camadas menos favorecidas. Acreditava. Fiz parte do grupo de apoio, fiz parte do grupo que fez a condenação da Dilma em Santos. Não posso chegar agora, fazer que nem muitos filiados do PT que depois viraram agora PSDB e outros partidos, ficar criticando. Eu acho que nós estamos passando num momento difícil, tivemos muitos erros, tem muitos que não acreditavam, que é filiado, que não acreditavam que chegava no momento que chegou. No entanto, nós não podemos desconstruir toda a bandeira que foi construída em cima dos trabalhadores. Por exemplo, os empregados da administração portuária, CODESP, nós íamos ser terceirizados, privatizados na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Não era o que nós defendíamos. Nós defendíamos a empresa de economia mista, a empresa pública, e isso nós conseguimos na gestão do Lula. Então, não podemos jogar fora. Tivemos alguns acidentes de percurso na Lei 12.815, os trabalhadores portuários, perdeu o espaço no porto, né, abriu a possibilidade de os terminais trabalhar com carga própria, carga terceira, tirou o mercado de trabalho, tivemos prejuízo. E estamos tendo prejuízo com a economia, que estão perdendo o poder aquisitivo. Isso aí é uma verdade que nós não podemos esquecer. Mas não sou 100% defensor da Dilma. Eu acredito que dos dois que tinham, ela era menos ruim. A Flávia, que está parabenizando o programa, a Flávia do Gonzaga, e falando que o Rogério tem razão, que o derramamento de grãos aumenta o número de roedores e de pombos, né? Depois, não resta tempo, o Rogério comenta isso aí, falta poucos minutos para acabar o programa, né? E ela está dando parabéns para você, a Flávia do Gonzaga, que o derramamento de grãos aumenta o número de roedores, pombos, enfim, todas as pragas urbanas podem existir, né? É verdade, Flávia. Obrigado pela participação. Mas eu provoquei o Conde, que ele é empresário, já 2 vezes. O Jorge Fernandes está te querendo. Não. O Jorge Fernandes eu só queria dizer, falta um minuto. Eu vou deixar até ele fazer esse 1 minuto todinho.
Eu falei alguma bobagem. Nem sabendo o que você vai falar. Eu falei alguma bobagem que nas licitações hoje e ontem o sistema é prejudicial aos novos que estão entrando no mercado. Eu falei alguma bobagem isso aí. Você não tem conhecimento, você não participou de alguma licitação que você via que a pessoa mudava de nome, mudava e ganhava a licitação. Como que ele conseguia? Isso aí, Rogério? Não, eu acho que o sistema, ele não é questão de ser facilitação ou não. O sistema de licitação, a lei de licitações, ela precisa ser aprimorada. Do jeito que está, ela não funciona. Ela deixa brechas para que aconteça, por exemplo, de determinada empresa mudar o CNPJ, mudar a configuração dela acionária e, de repente, entrar numa outra licitação onde ela já teve problemas anteriores. Isso acontece muito. Então, isso é um dos itens que precisam ser mudados. A lei de licitações, por exemplo, na minha área da construção civil, ela precisa ser aprimorada também, porque na área da construção civil, nem sempre a proposta mais barata, vamos dizer assim, é a melhor para aquele serviço. Então, essa flexibilização precisa existir. E como que a gente vai fazer isso? Aprimorando a lei de licitações, porque tem coisas que não dá. A facilidade que você dá, por exemplo, para as MEs, né, concorrer em nível igual com as outras, dependendo da obra, do valor, da importância da obra, chegar lá na frente da opção dela de abaixar o preço dela, no caso de empate, até 5%, 10%, dependendo da situação, isso também eu acho que não melhora e nem ajuda aquele que está licitando. Muito pelo contrário, acaba comprometendo o resultado final. Olha, eu vou ler aqui a última pergunta, o cara quer me derrubar, mas eu vou ler aqui. O Fúvio, do Boqueirão, ele fala assim: hoje eu estou fazendo uma caravana para o Bahamas, porque o dono do Bahamas falou que quando o Lula fosse preso ou indiciado, que seria tudo de graça. Uma vez o cara... Não, eu vi isso, mas então, ele disse quando o Lula fosse preso, ele não foi preso. Ele só teve um mandato coercitivo para que fosse prestado depoimento. Então o Fulvio que é solteiro, viu, Rogério? O Fulvio que é solteiro, não tem namorada aqui, ele está falando que vai fazer uma caravana quando o Lula for preso, que vai ser tudo de graça lá. Esse aí tem moral também para falar do Lula? Esse dono do Bahamas? Não, isso não é um outro vagabundo. Isso não vale nada. É isso que eu digo. De onde que é? Gonzaga. Na Zona Norte não vai para Bahamas, vai para Fumacinha. A área continental é Fumacinha, Bahamas. Mas pelo sim, pelo não, fica o convite para o aplaudaço hoje às... Tá vendo, tá vendo? Doutor, eu tinha que terminar dessa forma. Obrigado, desculpe aí. Bom, muito obrigado pela participação. Muita gente passou o WhatsApp aqui, muito obrigado. Boa tarde, boa noite para quem vê a reprise, boa madrugada para ver quem vê a outra reprise. Fiquem com Deus. E boa tarde. E Augusto que se cuide.